Vamos falar de IOF, voltar os nossos olhos a essa crise no Brasil. O governo federal quer um mix, uma mistura de várias medidas. Não quer chamar de pacote, mas tem PEC, tem projeto de lei, tem medida provisória e assim vai. A gente tem o repórter Danilo Moliterno para falar um pouquinho sobre a junção dessas medidas, o que está no radar. Danilo Moliterno, até aqui, conta. Boa tarde. Você está em frente ao Ministério da Fazenda e eu estou achando que você vai ficar por aí, Danilo. Boa tarde, Tainá, Uribe e a todos que acompanham o Bastidores. Será que eu recebo essa graça? Vamos lá, o governo quer realmente um mix de medidas, entre medidas estruturais e pontuais para fazer parte deste pacote. Falando um pouquinho sobre o racional do governo, conversei nas últimas horas com algumas pessoas da equipe econômica que indicam que, de fato, o governo vê nesse momento uma janela de oportunidade para andar com as tais pautas estruturais que vão dar sustentabilidade para as contas públicas no longo prazo, mas avaliam que essas medidas estruturais elas têm pouco potencial para resolver o curto prazo. A verdade é que o governo já conta com os 20 bilhões do IOF para resolver as contas desse ano e caso tenha que revogar ao menos parte desse decreto, vai precisar de alguma coisa que tenha origem aí, que tenha alguma medida para resolver as contas públicas já nesse ano. Precisaria dos 20 bilhões já nesse ano. Então avalia que esse pacote precisa ter as medidas estruturais, mas também medidas pontuais para resolver 2025. E aí o que seriam essas medidas pontuais? Um exemplo, repasse de dividendos, repasse de lucro de instituições públicas. Ontem mesmo a gente teve aqui no Ministério da Fazenda um encontro entre o ministro Haddad e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Conversei com algumas pessoas próximas da reunião que indicaram que esse tema foi tratado, foi o principal tópico dessa reunião. O Ministério da Fazenda ficou de oferecer um cronograma com percentuais de repasses do BNDES para a Fazenda. Se avalia por aqui, a estimativa é de que, somando dividendos adicionais do BNDES e da Caixa, pode haver 10 bilhões de reais para complementar, para reforçar o caixa do governo nesse ano. Outra medida pontual seria aquele pacote do petróleo com receitas aproximadas em 20 bilhões de reais para esse ano, essa agenda que vem sendo capitaneada especialmente pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Essas são duas medidas pontuais que fazem parte desse cardápio do Ministério da Fazenda. Aí, para finalizar, falar um pouquinho sobre as medidas estruturais que vêm sendo trabalhadas e fazem parte também desse cardápio. Primeiro, mudança no Fundeb, Fundo da Manutenção e Valorização da Educação Básica. Qual que é o grande mote por aqui? O Ministério da Fazenda, a equipe econômica, sabe que essa é uma medida de difícil tramitação no Congresso Nacional, que encontra resistência mesmo na base do governo e procura achar uma solução. Uma possibilidade ventilada, pelo que converso com técnicos por aqui, seria de interromper a complementação do Fundeb. Relembro que lá em 2021 a gente tinha uma complementação de 10%, agora é de 21%, no ano que vem é de 23%. A ideia é barrar este percentual em 21% e encontrar um mecanismo para reverter esse percentual adicional que entraria em verba para o MEC. Assim, o governo conseguiria, por exemplo, bancar o pé de meia e abrir espaço nas contas públicas. Aí, para finalizar, falo de mais uma medida estrutural, que seria a revisão de benefícios tributários. O governo também sabe que essa é uma medida de difícil tramitação, o Congresso Nacional muito sensível ao setor produtivo. Uma possibilidade falada por aqui seria não revisar ou retirar os benefícios, mas encontrar um caminho para barrar a renovação dos benefícios que expiram nos próximos anos. Isso, até 2027, poderia dar um fôlego de 35 bilhões de reais.